Muito bem, de volta, né, do nosso coffee break aí, para que a gente pudesse trocar aquelas ideias, né, ter aquela proximidade. Aliás, deixa eu falar em relação à proximidade, a Roberta e o João. É, preciso confessar para vocês algo aqui. Eu menti para vocês no início, é verdade. Mas eles me tranquilizaram, porque eu menti no sentido de falar, sabe uma coisa? Aquele testemunho que eu dei a respeito de saúde para dar e vender e do que eu perdi, sem fazer loucura e comendo de tudo como ainda como, eu falei assim para eles, quer que eu fale a verdade? Não foram 4 meses em que eu perdi 17 quilos, em que eu eliminei os 17 quilos, foram em 2 meses, mas eu não quis falar isso para eles, vão falar assim, ele está com assunto de vendedor aqui, querendo entrar na mente da gente, o que não é, né? Já entrou na minha vida aí, Ecobé, então não precisa entrar mais na mente de ninguém. Aí eles falaram assim, se você fala, eu acredito, porque eles mostraram para mim, o antes e o depois deles, de conhecer a Ecobé, que foi parecido, a mesma forma, né, de eliminação, e enfim. E comendo de tudo, que é o mais importante, logicamente, que associando um exercício que faz muito bem, obrigado, e a gente pode ter essa qualidade de vida e esse equilíbrio natural, né? Foi bom prosear com vocês. Bom, agora a gente vai mostrar a todos vocês como a Ecobé Vitaminas e Suplementos produz a sua linha de produtos com qualidade. Mais uma vez, vale dizer, com qualidade, segurança e eficácia. E, para tanto, eu quero convidar a nossa responsável técnica da Ecobé Vitaminas e Suplementos, uma salva de palmas para a doutora Luísa Junqueira. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui, podendo conversar com vocês. Eu queria agradecer muito a presença de todos e, principalmente, ao senhor Inácio e à Alica pelo convite. Meu nome é Luísa, eu sou farmacêutica, atualmente eu sou responsável técnica da Ecobé. Dentro da minha formação, além da graduação em farmácia que eu realizei na Universidade de Franca, eu também fiz mestrado e doutorado em ciências, com ênfase em química de produtos naturais. Durante esse tempo que eu fiz mestrado e doutorado, eu fui bolsista pela FAPESP com regime de dedicação integral à pesquisa. E, durante a minha pesquisa, eu desenvolvi uma série de trabalhos onde eu estudei eu fiz o isolamento de várias substâncias bioativas de algumas plantas, como a Thaís estava falando para vocês, da importância das substâncias bioativas, e, consequentemente, a avaliação dessas substâncias bioativas frente a alguns problemas de saúde, a algumas atividades biológicas. Isso me deu um conhecimento muito importante a respeito dos produtos naturais, que é o nosso principal foco na Ecobé. E, com isso, eu procuro sempre estar introduzindo um pouco desse conhecimento durante o trabalho que eu realizo dentro da Ecobé. Antes de começar, algumas pessoas já fizeram alguns testemunhos. Eu queria acrescentar mais um. Há mais ou menos 2 anos atrás, meu padrinho teve um caso muito sério de câncer no intestino, onde ele o tumor foi mais ou menos do tamanho de um abacate. Então, ele teve que retirar uma parte muito grande do intestino. Isso, apesar dele conseguir continuar se alimentando da mesma forma, ele perdeu a absorção correta de vários nutrientes, várias vitaminas e minerais. E, com isso, depois, graças a Deus, ele já está curado, depois da quimioterapia, mas a saúde dele nunca foi a mesma. Ele sempre foi muito anêmico, perdeu completamente a disposição, a energia para o dia a dia, ficava doente sem parar, e ele começou a fazer o uso do VitaGold. Depois de 2 meses que ele passou utilizando o VitaGold, uma cápsula ao dia, a saúde dele mudou completamente. A anemia acabou, ele tem mais disposição, ele está conseguindo trabalhar. Ele falou para mim assim, que foi uma das melhores coisas que aconteceram na vida dele. E, antes disso, ele já tinha feito tratamento com médico, com vários medicamentos que estavam estabilizando a situação, mas não estavam dando tanto uma qualidade de vida como a que ele tem hoje,
com o uso do VitaGold. Bom, então, agora, voltando para o foco do que eu vou falar aqui, eu vim mostrar um pouquinho para vocês sobre como é a infraestrutura da Ecobé, como são os processos de produção e os processos de controle de qualidade para que o produto chegue até vocês e até o consumidor final com a qualidade que nós prezamos na Ecobé. Então, não está indo, Gê. Então, a Ecobé é uma indústria sediada em Franca. Ela foi fundada em 2007, com a missão de oferecer uma rica linha de suplementos alimentares com ação funcional e com base em produtos naturais. Então, todos os nossos suplementos são naturais. E qual que é a principal intenção dos nossos produtos? É fornecer bem-estar e qualidade de vida aos consumidores. E, de acordo com a RDC, que a Thais falou de várias RDCs aí, né? Então, de acordo com a RDC 243, de 2018, os suplementos alimentares são produtos para ingestão oral, que são apresentados em formas farmacêuticas, ou seja, podem ser apresentados em cápsulas, em comprimidos, em pós para mistura, na forma líquida. É destinado a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis com nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos, sejam eles de forma isolada ou combinada. Dentro das formas farmacêuticas que nós produzimos na Ecobé, estão as cápsulas, que são formas farmacêuticas sólidas, e as formas farmacêuticas líquidas. Dentro dessas formas farmacêuticas líquidas, nós temos as soluções e as suspensões. A principal diferença, a solução é um líquido completamente homogêneo. A suspensão vem aquele aviso lá no rótulo, agite antes de usar. Então, você tem que agitar para suspender os ativos e depois fazer a utilização. Então, em relação à infraestrutura da Ecobé, todos os processos de limpeza, produção e armazenamento de matérias-primas, produtos acabados, embalagens, tudo isso é projetado de forma a atender os requisitos dispostos pela Anvisa, na RDC 275, de 2002, que dispõe sobre as boas práticas de fabricação de estabelecimentos produtores de alimento. Então, tudo dentro da Ecobé é seguindo essas boas práticas de fabricação. Então, em relação às instalações gerais da Ecobé, nós possuímos uma área de produção que é dividida em sala de paramentação. Tudo isso depois eu vou estar explicando um por um. Então, tem a sala de paramentação, uma área destinada apenas à higienização de materiais e vidrarias que nós utilizamos na produção, os laboratórios de produção de líquidos, de produção de sólidos, de envase desses produtos e de finalização dos produtos, uma área destinada apenas ao controle de qualidade e o estoque de matéria-prima. Isso está tudo dentro da área de produção. Fora da área de produção, nós temos o local de armazenamento de embalagens e caixas e rótulos dos produtos, a área de expedição, a partir de onde vão sair os produtos finais, os setores administrativos, os sanitários feminino e masculino e o refeitório. Todas essas áreas são bem estabelecidas e todas são identificadas. Todas as áreas de produção, controle de qualidade e armazenamento, elas devem ser protegidas contra a entrada. Elas são protegidas contra a entrada de aves, de roedores, outros animais, e também de insetos e de poeira. As superfícies internas de todos os laboratórios, de todas as áreas, são teto, paredes, pisos, são todas lisas, impermeáveis, facilmente laváveis, resistentes a vários agentes sanitizantes, e também sem nenhum tipo de rachadura ou infiltração. Os espaços, principalmente na área de produção, são todos suficientes para a realização de todos os processos, de forma organizada e racional, de forma que não ocorra nenhum tipo de mistura entre os componentes,
nenhum tipo de contaminação cruzada. E também para garantir a sequência correta de todos os processos. Todas as salas e laboratórios elas possuem sistemas de ar-condicionado, que são muito importantes para garantir a manutenção da temperatura e da umidade ideal do ambiente. E, no caso dos laboratórios de produção de sólidos, nós também possuímos sistemas de exaustão, que servem não só para retirar o excesso de pós suspensos no ar, que pode ser prejudicial para a saúde dos nossos manipuladores também, mas também para auxiliar nessa manutenção da umidade do ambiente. Todos os armários que nós guardamos matérias-primas, materiais, vidrarias, produtos, amostras, todos são de MDF, com superfícies de fácil limpeza. As bancadas também, onde é realizada a manipulação dos produtos, são de inox, facilmente laváveis. As máquinas também, todas de inox e facilmente laváveis. As lixeiras com saco plástico, tampa e pedal, para evitar o contato da mão do manipulador naquela parte que está suja e não trazer contaminação microbiológica para os produtos. E todas as áreas externas à área de produção são as áreas que possuem ralos. Então, dentro da produção, não possui ralo para evitar a entrada de qualquer inseto. E todos os ralos são sifonados e são mantidos fechados. Além disso, a Ecobé também possui um programa periódico de controle de pragas urbanas, que é realizado por uma empresa especializada nisso e devidamente registrada nos órgãos competentes. Dentro desse programa, é realizada a dessatização de forma mensal e a dedetização de forma trimestral. Durante a aplicação dos produtos, sempre nós tomamos cuidado em evitar a contaminação tanto dos funcionários quanto de produtos, matérias-primas, equipamentos. Então, é tudo bem fechado, tampado, para evitar a contaminação dos produtos da dedetização durante o processo. Além disso, nós realizamos a limpeza da caixa d'água, semestralmente ou sempre que necessário, também realizado com empresa qualificada para isso e devidamente registrada. Ao final de ambos os processos, a gente recebe um certificado de garantia do serviço que fica arquivado junto com o nosso próprio registro do serviço que foi realizado. Então, nós temos todos os registros de todos esses procedimentos. Em relação à limpeza e higienização, nós sempre procuramos fazer de forma a garantir que nenhum produto apresente nenhum tipo de contaminação cruzada ou microbiológica. Então, nós sempre realizamos a limpeza dos ambientes, das máquinas e das bancadas e dos materiais e vidrarias. A limpeza dos ambientes é realizada sempre no início e no fim do expediente, ou sempre que necessário. No caso, por exemplo, do laboratório de sólidos, como a quantidade de pós que nós utilizamos é muito grande, acaba ficando dispersa por todo o ambiente, é sempre necessário. Terminou de produzir as cápsulas do Vigor Max. A gente limpa tudo, limpa todas as paredes, o chão, as máquinas, para depois começar a produzir, por exemplo, as cápsulas do Vita Gold, para evitar qualquer tipo de produção de contaminação cruzada. Então, como que é feita essa limpeza? Primeiro, é realizada com um aspirador de pó para retirar toda aquela sujeira visível, já que não se pode utilizar vassoura dentro de um laboratório, senão vai levantar mais pó ainda. Depois, é realizada a limpeza das paredes e do piso com água e sabão, e, posteriormente, a gente passa uma solução sanitizante, tanto nas paredes quanto no piso. Essa solução sanitizante é com hipoclorito de sódio, que é a água sanitária. E o que ela vai fazer? Ela vai retirar ou diminuir aos níveis aceitáveis a quantidade de micro-organismos presentes nessas superfícies. O mesmo é feito para as máquinas e bancadas. A limpeza é feita sempre no início e no fim do expediente, e também antes e após cada produção de um produto diferente.
Então, a limpeza dessas áreas é realizada com água e sabão, e, nesse caso, nós passamos uma solução sanitizante de álcool a 70%. O mesmo é feito para os materiais e vidrarias, que são lavados naquela área específica para essa finalidade, com água corrente, sabão neutro, e, no final, uma solução sanitizante de álcool a 70%. Isso é feito também sempre antes e após cada produção de um produto diferente. Além de todos os tópicos que eu mostrei de boas práticas de fabricação, também é essencial que todos os funcionários estejam trabalhando dentro da área de produção devidamente paramentados com todos os equipamentos de proteção individual, chamados EPIs. Tanto para a proteção do produto, para evitar algum tipo de contaminação microbiológica, quanto para a proteção dos próprios funcionários, para não estar respirando uma quantidade excessiva de pós, por causa do barulho das máquinas. Então, a gente está pensando nos dois lados da situação. Então, a área de paramentação, que é onde são colocados esses equipamentos de proteção individual, ela é o primeiro ambiente antes do acesso direto para a área de produção. Aqui tem a foto, lá é a foto de lá mesmo. Ela é de acesso restrito apenas aos manipuladores e a pessoas autorizadas. E ela possui essa faixa aqui, amarela, que faz a divisão entre o que nós chamamos de área suja e área limpa. A área suja é toda a área externa à área de produção, onde tem os sanitários, o refeitório, tudo aquilo que a gente não vai se preocupar tanto assim em estar completamente esterilizado ou descontaminado, até porque todo mundo chega da rua, passa por essas áreas. Então, a área suja ela é separada da área limpa, que é a área que vai levar para dentro da produção. Como que a gente faz essa separação? Sempre que nós vamos ultrapassar essa faixa, a gente tem que colocar um propé descartável, que eu não sei se vocês conhecem, é tipo uma touquinha que coloca por cima do sapato, ou então um sapato que nós temos que é específico para a área de produção e que é constantemente higienizado. Então, uma vez dentro da área limpa, aí o funcionário já pode colocar os EPIs necessários, que são o jaleco, a touca, a máscara, o protetor auricular. Depois disso, é realizada a lavagem das mãos de forma correta. Todos os funcionários são treinados quanto à correta forma de se lavar as mãos. E, depois da lavagem das mãos, que é feita com água corrente, sabão líquido, e depois elas são sanitizadas com álcool gel a 70%, o funcionário já pode entrar para a produção. Lá dentro da produção, a hora que vai ter contato com os produtos, também é utilizada a luva descartável e o óculos de proteção. Então, em relação aos processos de produção, nós sempre procuramos fazer com que eles sejam bem estabelecidos, sempre respeitados e realizados de forma correta para garantir a qualidade dos produtos. Então, toda a produção começa com a matéria-prima. Por isso, nós sempre procuramos comprar essa matéria-prima de empresas que fornecem uma matéria-prima com qualidade, que sejam idôneas, com credibilidade, devidamente registradas nos órgãos competentes. E, para isso, para garantir a qualidade, também conseguir diferenciais de prazo e de preço nas matérias-primas, nós temos algumas parcerias com os melhores, maiores fornecedores de matéria-prima do país, como a Purifarma, a Labsint, a Capsugel, a MKSAB. Então, além dessas, tem vários outros fornecedores que nós trabalhamos, que são de excelente qualidade. Sempre que nós precisamos procurar um novo fornecedor, ou então começar a comprar uma matéria-prima que nós não utilizamos ainda, o que nós fazemos? Pedimos para os fornecedores o envio do certificado de análise daquela matéria-prima em questão que nós precisamos e de uma amostra daquela matéria-prima, seja desses fornecedores que a gente já trabalha ou de novos fornecedores que nós podemos começar a trabalhar.
Uma vez recebidos os certificados de análise e as amostras, nós encaminhamos para o nosso departamento técnico, onde vai ser feita uma avaliação dessas matérias-primas, e nós vamos definir qual é aquela matéria-prima que possui a melhor característica para o produto que nós estamos desenvolvendo, ou que nós já estamos produzindo. Então, uma vez que são recebidas as matérias-primas após a compra, a gente sempre realiza uma conferência dos produtos recebidos, dos itens e quantidades em relação à nota fiscal. Nós avaliamos também a integridade dos produtos recebidos. Então, se a caixa que veio a matéria-prima está suja, molhada, rasgada, furada, nós nunca vamos ficar com essa matéria-prima. A gente já encaminha para a devolução. Ah, está tudo certo, tá? As embalagens estão íntegras, os pacotes, as caixas. Nós verificamos se todas estão devidamente identificadas, com nome, lote, data de fabricação e validade, as informações do fornecedor e do distribuidor. E, além disso, nós verificamos se as matérias-primas estão dentro do prazo de validade e também de acordo com o prazo médio de estocagem e de utilização dessa matéria-prima dentro da Ecobé. Além disso, os rótulos e as caixas que nós recebemos, que são impressos pela gráfica e nós recebemos para os produtos, a gente também sempre faz a conferência de acordo com aqueles requisitos de rotulagem que a Thaís mostrou para vocês, que são estabelecidos na RDC 243 de 2018. Quanto ao armazenamento, logo após o recebimento da matéria-prima, é sempre separada uma amostra para o setor de controle de qualidade, que depois eu vou mostrar para vocês como é feito esse controle de qualidade. E depois elas são destinadas para os seus respectivos estoques. Nós temos 2 estoques, um de matérias-primas e cápsulas vazias e outro de embalagens. Então, eles são realizados, a estocagem desses materiais é realizada de forma separada, e dentro de cada uma das áreas, nós também separamos essas matérias-primas de acordo com a categoria da matéria-prima e também por ordem alfabética. Então, os 2 estoques possuem capacidade suficiente para estocar todas as diferentes categorias de matérias-primas ou de embalagens. Todas as matérias-primas e embalagens são estocadas em cima de pallets ou em estantes que possuem superfície lavável. As matérias-primas que são recebidas em embalagens fracionadas são armazenadas dentro dessas caixas, que são todas identificadas. E também nós fazemos a separação entre as matérias-primas líquidas e as matérias-primas sólidas. Dentro das matérias-primas líquidas e das matérias-primas sólidas, a gente divide em categorias. Então, tem a categoria dos alimentos funcionais, das vitaminas, dos minerais, dos aminoácidos e dos aditivos. A gente sempre coloca tudo isso separado para evitar qualquer tipo de contaminação cruzada ou de erro. E, dentro dessas categorias, é tudo organizado em ordem alfabética. E a utilização desses insumos respeita o sistema PVPS, que é o primeiro que vende e é o primeiro que sai. Então, a gente sempre vai utilizar primeiro aqueles insumos que estão com o prazo de validade menor. Bom, partindo, então, para o processo de produção mesmo, como eu falei, a Ecobé fabrica produtos tanto com formas farmacêuticas líquidas quanto formas farmacêuticas sólidas. Então, dentro das formas farmacêuticas líquidas, nós temos as soluções e as suspensões, que são comercializadas ou em frascos gotejadores, como, por exemplo, o Noetil, frascos em embalagens spray, como o gengibre, que eu vi que já tem gente aqui que adora. Ou então em frascos com copo dosador, como, por exemplo, o Vinamagre, o Vinadigest, que precisa tomar uma quantidade um pouco maior. A produção desses produtos líquidos é realizada num laboratório específico para essa finalidade. Esse laboratório possui balanças de precisão, onde nós fazemos a pesagem dos ativos e dos veículos utilizados, várias vidrarias, que são utilizadas para diversos procedimentos durante a produção, e um reator com capacidade para 300 litros. Esse reator é o que vai fazer a mistura
de todos os componentes e a homogeneização do produto. Ele possui, no meio dele, ele possui uma hélice, que vai fazer com que o líquido faça um movimento circular horizontal. E, no fundo dele, tem uma bomba que joga o líquido para cima, fazendo com que o líquido circule de forma vertical. Então, a combinação desses dois movimentos, assim e assim, é o que vai fazer com que o líquido tenha uma ótima homogeneidade. Senão, as matérias-primas não iriam solubilizar ou se dispersar tão bem no veículo, que é, por exemplo, a água. E, como eu disse, um dos principais veículos utilizados nas formulações líquidas é a água. E, para isso, ela precisa passar por um sistema de purificação. Nós não podemos simplesmente pegar a água que sai da torneira e utilizar nos nossos produtos, senão vai dar uma série de contaminações microbiológicas. A água que vem da torneira também possui algumas impurezas que, para o uso cotidiano, em casa, não tem tanto problema, mas para um produto que vai ficar 24 meses numa prateleira, já pode dar alguma contaminação. Então, o processo de purificação de água que nós utilizamos na Ecobé é o deionizador, que está mostrado aqui na imagem. Ele é um sistema de baixo custo e de alta eficiência, e ele faz a purificação da água em 3 estágios. O primeiro estágio, que é essa primeira parte azul aqui, é um filtro de polipropileno de 5 micrômetros. O que ele vai fazer? Ele vai filtrar a água, vai retirar todas as impurezas, qualquer tipo de partícula, qualquer coisa que esteja suspensa na água. Depois, a água vai passar para essa segunda etapa, que é um filtro de carvão ativado. O carvão ativado ele retira qualquer tipo de sabor ou de odor que esteja presente na água e também retira o cloro da água, o excesso de cloro, deixando só a quantidade necessária. Depois disso, a água passa para esse cilindro maior, que é o sistema de deionização propriamente dito. O que ele vai fazer? A água vai passar por uma resina que vai ir puxando todos os íons dos sais que existem na água. Como, por exemplo, quando a gente ferve a água e que aí acaba tirando alguns sais, é mais ou menos a mesma coisa, mas por um processo muito mais delicado e muito mais eficiente. Então, ele vai retirando todos os sais que estão presentes na água. Quando a água sai aqui por essa mangueira para a gente poder utilizar, ela não tem nenhuma partícula suspensa, não tem nenhum sabor, odor, não tem excesso de cloro e não tem sais. E isso faz com que a água esteja dentro de um nível de pH e de condutividade que são aceitos pela Anvisa e também evita qualquer tipo de contaminação microbiológica. Então, depois da produção do líquido, ele precisa ser envasado. Então, nós possuímos aqui uma máquina de envase que possui 6 bicos, que podem ser regulados de acordo com o tamanho do frasco e com o volume que tem que ser envasado. Esses frascos são envasados, então, de uma maneira muito mais rápida e sempre mantendo aquele mesmo volume. Ela não vai acontecer de cada frasco sair com um volume diferente, o que poderia acontecer se a gente fizesse um envase mais manual. Então, ela é bem regulada nessa questão. Depois do envase, os frascos passam por uma rosqueadeira que faz o fechamento da tampa do frasco, e depois eles são colocados aqui nessa esteira, que possui uma impressora, uma datadora de jato de tinta, que vai fazer a impressão das informações de lote, fabricação e validade no frasco. Depois disso, os frascos vão ser transferidos para outro setor, onde eles vão ser rotulados, que eu vou mostrar um pouco mais para frente. Então, já em relação à produção dos produtos sólidos, como eu falei, na Ecobé nós produzimos cápsulas, e a produção dessas cápsulas ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é a produção da mistura de ativos e de excipientes que vai ser encapsulada. Essa mistura é chamada de pré-mix. Então, a produção do pré-mix ela é realizada em uma sala também específica para essa finalidade. Então, a gente tem um laboratório só de produção de pré-mix,
que possui uma balança de maior capacidade, onde são pesadas as matérias-primas separadamente, e depois essas matérias-primas são colocadas aqui nesse equipamento, que é chamado misturador em Y, justamente por causa do formato dele. Esse misturador ele tem uma capacidade para 150 quilos. E como que funciona? Ele vai fazer a homogeneização dessa mistura de pós através da rotação dele nesse eixo. Então, ele gira dessa forma em relação à figura. O que acontece? Com a ajuda da gravidade, quando a matéria-prima está aqui dentro, se ele estiver em posição inversa ao que está mostrado na figura, com essa tampa para cima, a matéria-prima ela vai cair para essas duas extremidades e ela se divide. Quando ele gira de novo e fica com a tampa para baixo, do jeito que está na figura, a matéria-prima cai para essa outra extremidade. Esse processo de ficar dividindo e misturando várias vezes, porque a gente faz esse processo por 1 hora, é o que vai proporcionar a homogeneidade do mix. Então, o mínimo dos produtos ficarem aqui dentro do misturador é 1 hora, dependendo da característica do pó, do produto, a gente pode deixar mais tempo, sempre para garantir uma ótima homogeneidade do mix e ter certeza de que todos os componentes da formulação vão estar dentro da cápsula, mantendo a proporção entre eles e mantendo a concentração que nós precisamos ter no produto. Então, depois de pronto, esse pré-mix é retirado do misturador, armazenado em barricas com sacos plásticos e levados para um dos 2 laboratórios de encapsulação. Aí já é a segunda etapa do processo de produção de cápsulas. Então, nós possuímos lá na Ecobé 2 encapsuladoras, que são semiautomáticas, da marca Capsutec. Elas, em cada um dos laboratórios, nós possuímos uma, e elas fazem todas as operações envolvidas na produção da cápsula. Então, elas possuem esse primeiro funil, que é alimentado com cápsulas vazias, e ele vai fazer a colocação dessas cápsulas vazias em um disco, que contém o espaço certinho para caber as cápsulas. Uma vez colocadas as cápsulas vazias no disco, essa máquina também possui um sistema de vácuo que vai fazer a separação entre o corpo da cápsula e a tampa. E aí o disco se separa. A gente fica com a parte superior do disco só com as tampas e a parte inferior do disco só com o corpo das cápsulas. Essa parte que contém só o corpo das cápsulas é transferida para o segundo funil, que é alimentado com o pré-mix que a gente produziu lá no misturador. E aí esse funil vai fazer a alimentação das cápsulas, o preenchimento das cápsulas. Sempre nós controlamos todas as configurações da máquina para ter certeza de que a quantidade de pré-mix que deve estar dentro da cápsula esteja certa. Esse controle também vou mostrar, a gente faz constantemente durante a produção. Então, uma vez preenchidas as cápsulas, nós podemos juntar de novo o disco que contém as tampas e passamos para a parte de travamento das cápsulas, onde as cápsulas vão ser travadas e aí elas estão prontas. No final desse processo, as cápsulas sempre acabam ficando sujas com o pó, sujas na parte externa com o pó do pré-mix. Então, elas são transferidas para essa máquina que nós possuímos, que realiza a limpeza das cápsulas, e aí elas ficam prontas para serem vazadas. Então, terminou a produção das cápsulas, elas também são armazenadas em barricas com saco plástico e são transferidas para o laboratório de invase. Esse laboratório de invase possui uma linha de invase do modelo CC 120K, que é composta por uma esteira com vários processos. Ela inicia, então, com uma mesa que possui um movimento rotatório, onde são colocados todos os frascos vazios. Esses frascos vazios eles são direcionados por essa mesa para a entrada da esteira. Na entrada da esteira, a linha já possui 2 lâmpadas de ultravioleta, que vai fazer a esterilização da superfície do frasco, tanto interna quanto externa.
Então, o frasco passou pela luz ultravioleta, já está estéreo, ele vai chegar aqui na envasadora de cápsula. A envasadora de cápsula ela tem a capacidade de envasar cerca de 120 mil cápsulas por hora, tanto de cápsulas duras quanto de cápsulas soft gel. E ela faz a contagem da quantidade certinha de cápsula que precisa estar dentro do pote e libera essas cápsulas dentro do frasco. Depois, o frasco vai passar aqui por essa primeira etapa, aqui na parte seguinte da esteira, que é a parte de fechamento do frasco. Aqui nós temos outra mesa giratória, onde são colocadas as tampas, e essa parte aqui é um braço mecânico, que vem aqui, pega a tampa e traz para fechar o frasco. Depois de fechado, ele passa por uma rosqueadeira, que vai finalizar o fechamento. No caso de frascos R150, que são os menores, como, por exemplo, do Senior Vitan, do Femme Vitan, a maior parte dos frascos de cápsula que vem com caixinha. A tampa já é uma tampa lacre, então ela já lacra o produto na hora que passa pela rosqueadeira. Os frascos maiores, que possuem um sistema diferente de tampa, como, por exemplo, a maior parte dos frascos de produtos da linha esportiva, eles precisam passar também por uma seladora de indução eletromagnética. O que ela vai fazer? Dentro da tampa tem uma folha de alumínio, que, ao passar por essa indutora, vai fazer o derretimento da folha de alumínio e vai vedar a boca do frasco. Então, o frasco já fica lacrado e está finalizado, não precisa mais se preocupar com nada. Então, depois de passar pela seladora, os frascos passam pela rotuladora, onde eles vão ser rotulados, e, por fim, passam também por uma datadora a jato de tinta, que vai fazer a impressão das informações de lote, fabricação e validade. E, como eu tinha falado, lá na produção dos líquidos, depois que o frasco passa pela datadora lá no laboratório de líquido, ele pode ser trazido aqui para a linha de invase, desde que não se esteja produzindo outro produto. Então, a gente vai fazer vai ter um horário específico só para a rotulagem dos produtos líquidos, e aí eles podem ser rotulados aqui. Ou, então, eles vão ser rotulados na sala do backup. O que é essa sala do backup? É um laboratório onde nós possuímos todas as primeiras máquinas que foram adquiridas pela Ecobé, que continuam em ótimo estado de conservação, mas elas, por serem mais manuais, elas possuem uma produtividade um pouco menor. Então, elas conseguem fazer menos frascos por hora em relação à esteira da linha de invase. Então, sempre nós vamos usar elas para pedidos menores, assim, quando tem uma produção menor de algum produto, que geralmente a esteira fica mais ocupada com aqueles produtos que nós temos que produzir 1.000, 2.000 unidades. Então, menor quantidade de unidades nós vamos fazer aqui. E também, se caso as máquinas principais derem algum problema, tiverem que passar por algum conserto, alguma manutenção, e aí, consequentemente, nós não podemos produzir nas máquinas principais, nós vamos produzir na sala do backup. Então, esse laboratório possui uma envasadora de cápsulas, uma envasadora de líquidos, uma seladora de indução eletromagnética e uma rotuladora. Então, nós conseguimos fazer quase todos os processos aqui com essas máquinas também. E, aproveitando a imagem, eu não sei se está dando para ver direito, mas aqui na envasadora de cápsula, ela está coberta por uma capa. E isso é um detalhe importante também em relação à parte de higienização e de boas práticas de fabricação, que todas as máquinas, quando elas não estão sendo utilizadas, elas são mantidas cobertas por uma capa para evitar qualquer acúmulo de poeira ou de pós de outras matérias-primas que pode vir a trazer uma contaminação cruzada. Então, sempre, ao final da produção, as máquinas são limpas e cobertas até a próxima utilização. Tá, e aí os produtos estão finalizados, já foram envasados, já passou lote, já está tudo certinho. Não está tudo certinho.
eles vêm aqui para a parte de finalização de produtos. Então, a gente tem um laboratório também só para a finalização desses produtos. O que é realizado nesse laboratório? É feita a conferência de todas as características do produto. Se o frasco, se a tampa estão com a cor correta, com as especificações corretas de acordo com a ordem de produção. É feito também a conferência da qualidade do rótulo, se o rótulo está bem impresso, bem posicionado, se todas as informações de lote, fabricação e validade estão corretas de acordo com o que é designado na ordem de produção. Além disso, aqueles produtos que são comercializados em caixinhas, os frascos também são colocados em caixas e são lacrados com um lacre adesivo. Isso também é feito nesse setor de finalização dos produtos. E é, então, realizada uma conferência da quantidade produzida em relação ao pedido que foi feito. Depois disso, todo o pedido é transferido para a área de expedição, que aí já é fora da área de produção. Na expedição é realizada uma segunda conferência do pedido. Esse pedido é colocado em caixas coletivas, que são identificadas com o conteúdo das caixas, as informações do cliente, para onde será enviado esse pedido, e depois o pedido é armazenado sempre em cima de pallets, com a nota fiscal e com o pedido, com a ordem de produção do pedido. Bom, e além de todos os processos serem bem estabelecidos, nós também precisamos garantir que tanto a matéria-prima, quanto os próprios processos, quanto o produto acabado, estejam dentro dos padrões de qualidade. Para isso, nós realizamos o controle de qualidade de todos esses itens. Então, em relação ao controle de qualidade das matérias-primas e embalagens, as embalagens, assim que recebidas, elas passam pelo nosso setor de controle de qualidade, onde vai ser verificado se elas estão de acordo com as suas particularidades, se estão limpas, íntegras e sem nenhum material estranho. E, depois disso, se tiver tudo ok, elas são aprovadas. Mesma coisa as matérias-primas. Sempre é retirada uma amostra que é enviado ao setor de controle de qualidade. Dentro do setor de controle de qualidade, a gente vai fazer uma análise físico-química dessas matérias-primas. O que é isso? Ela é dividida em várias etapas. Nós avaliamos primeiro as propriedades organolépticas da matéria-prima, que são cor, odor, sabor, viscosidade, no caso de líquidos, o tamanho das partículas dos pós. Então, nós vemos se tudo está de acordo com aquilo que está especificado no certificado de análise do fornecedor e com aquilo que a gente já está acostumado a trabalhar. Se estiver fora das características que nós estamos acostumados, ou se não estiver batendo com o certificado de análise, a matéria-prima já está reprovada. Além disso, no caso das matérias-primas que são utilizadas para produtos líquidos, nós também avaliamos o pH e a solubilidade daquela matéria-prima. No caso das matérias-primas para produtos sólidos, nós também fazemos uma avaliação da densidade daquele pó. Então, tudo isso é também para ver se, na hora que a gente fizer o produto, se vai causar alguma alteração no processo de produção. Às vezes, o pó veio com uma densidade maior ou menor. Isso altera o volume que vai caber dentro da cápsula. Então, se ele estiver muito fora da conformidade, nós não temos como trabalhar com aquela matéria-prima. Então, ela está reprovada também. Ou então, nós precisamos fazer alguma alteração na formulação em relação aos recipientes para ajustar aquela formulação e conseguir fazer o produto dentro da qualidade que é esperada. Então, sempre durante essa análise do controle de qualidade, nós preenchemos essa ficha de especificação da matéria-prima com tudo aquilo que nós verificamos no laboratório
e essa ficha é armazenada, é arquivada, junto com o certificado de análise que vem do fornecedor. E isso fica arquivado sempre, até mesmo depois que já terminou aquele lote, que já vendeu o produto. A gente vai sempre ter guardado todas essas análises para, caso tiver algum problema, a gente tem uma rastreabilidade daquilo que foi usado. Caso a matéria-prima seja reprovada ou a embalagem seja reprovada, nós já destinamos para o processo de devolução. E todas elas são etiquetadas com essas etiquetas de aprovado ou reprovado. Como eu falei, a água potável é a... Opa! Calma. Deu certo. A água potável, a água é o principal veículo das formulações líquidas. Então, é essencial que nós realizemos o controle de qualidade da água. É a primeira coisa que a gente tem que pensar. Então, é realizado tanto o controle de qualidade da água potável quanto da água purificada, que é depois de ter passado por aquele sistema de deionização. Então, a água potável ela é analisada de forma semestral, ou sempre que necessário. É realizado tanto o controle físico-químico quanto o controle microbiológico. O controle de qualidade da água é realizado nesse laboratório Aquabiotec, que é um laboratório especializado nesse tipo de análise, é um parceiro da Ecobé, e sempre, ao final da análise, eles enviam para nós esses certificados de análise, como eu estou mostrando aqui. Todos, até hoje, nunca tivemos nenhum problema, sempre estão de acordo com as características necessárias. Então, dentro da análise físico-química, são avaliadas as características físicas da água, então, odor, sabor, aparência. É avaliado também o pH, a cor aparente, a turbidez, a quantidade de cloro residual livre e a quantidade de sólidos dissolvidos nessa água. Todas as especificações que devem ser atendidas estão de acordo, são sempre estabelecidas na RDC 67 de 2007, que é publicada pela Anvisa, e na Portaria 5 de 2007, publicada pelo Ministério da Saúde. Essas duas legislações são as legislações que estabelecem como deve ser a qualidade da água potável, tanto para consumo quanto para utilização em laboratórios. E, em relação ao controle microbiológico, é avaliada a contagem ou a presença de várias bactérias. Então, são avaliadas bactérias heterotróficas, coliformes totais, Escherichia coli e coliformes termotolerantes. São todas bactérias que, se estiverem presentes na água, vai causar algum problema à saúde humana. Já a água purificada, que é a que a gente pega depois de passar pelo sistema de deionização, ela passa por uma análise mensal, que é realizada de acordo com a farmacopeia brasileira, que também é outro compêndio de legislações da Anvisa em relação à produção de tanto produtos farmacêuticos quanto produtos alimentícios. Então, também é realizado o controle físico-químico e microbiológico da água purificada, também pelo laboratório Aquabiotec. No caso do controle físico-químico, verificadas as características organoléticas, também cor, sabor, odor e aparência da água, a acidez, se a água está muito ácida, e a alcalinidade, se a água está muito básica, a presença de substâncias oxidáveis, o pH e a condutividade. Como eu falei, para que o pH e a condutividade da água estejam dentro dos padrões aceitáveis, é por isso que a gente faz esse sistema de purificação. Em relação ao controle microbiológico, também são avaliadas as bactérias heterotróficas, coliformes totais, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa, todas bactérias que são extremamente patológicas e não podem estar presentes na água. Além do controle das matérias-primas e da água, que não deixa de ser uma matéria-prima, nós fazemos o controle de qualidade de todos os processos.
Para isso, nós fazemos documentos que são chamados de procedimentos operacionais padrão, ou então mais conhecidos como POPs. O que são esses documentos? São descrições detalhadas de todos os processos que são realizados. Então, desde lá da limpeza, passando pelo processo de produção, o processo de controle de qualidade, a produção específica de cada um dos produtos, tudo isso é descrito nos POPs. Esses POPs são impressos e armazenados e estão disponíveis tanto no setor de responsabilidade técnica quanto nos seus setores específicos. Então, os POPs de produção dos sólidos vão estar disponíveis nos laboratórios de sólidos, os POPs de controle de qualidade vão estar disponíveis no setor de controle de qualidade. Então, cada laboratório possui os seus POPs, porque se algum funcionário tem alguma dúvida em como é feito um determinado processo, é só ele ir lá e consultar o POP, que lá vai estar tudo descrito e padronizado a forma como deve ser realizada. Além disso, nós realizamos treinamentos periódicos, geralmente é uma vez por semana, com todos os funcionários, ou então com os funcionários específicos de um determinado setor. E todos esses treinamentos são realizados de acordo com aquilo que está descrito no POP. Então, todo mundo está treinado a consultar o POP, ou então a realizar aquele processo de acordo com o que está descrito no POP. Isso é uma das partes mais importantes do controle de qualidade, porque se a gente não informar como deve ser feito, ninguém vai conseguir fazer direito. E, além disso, nós também fazemos um controle rigoroso da temperatura e da umidade dos laboratórios, porque são dois fatores que interferem muito na qualidade e na conservação do produto. Principalmente, a temperatura ela afeta muito a conservação de produtos líquidos, que eles podem perder a estabilidade em temperaturas muito altas. E a umidade influencia muito a qualidade dos produtos sólidos, porque a maior parte dos pós eles retêm muita umidade do ar, e aí acaba podendo acontecer reações químicas, ou então, o que às vezes acontece, se caso a umidade aumentar muito, as cápsulas acabarem rachando. Então, a gente tem que fazer um controle muito rigoroso disso. Para isso, todos os laboratórios possuem termohigrômetros, que são equipamentos que medem a temperatura e a umidade da sala, tanto a temperatura atual quanto as temperaturas máximas e mínimas de um período especificado. Eles são sempre resetados para a gente conseguir ver de períodos específicos. Em todos os laboratórios, nós temos as planilhas, onde nós fazemos a anotação de toda essa variação de temperatura e umidade. O ideal é que a temperatura esteja entre 18 e 22 graus Celsius durante a produção e o armazenamento desses produtos, e que a umidade esteja entre 50% e 70%. Se passar desses níveis, tanto de temperatura quanto de umidade, nós já temos que tomar as providências necessárias para voltar para dentro desses limites. Oi? Pode. Quando você fala sobre o processo de armazenamento, eu fico imaginando no processo de armazenamento que eu faço os produtos, por exemplo, Sim. em casa. Eu tenho uma forma de armazenar, mas, assim, de repente, tem alguma preocupação específica que nós, como distribuidores, precisamos ter? Sempre armazenar em local fresco, que não bata sol, que não seja um lugar muito abafado e com controle de umidade. Então, mesmo que eu sei que tem alguns lugares, principalmente no Nordeste, que é extremamente quente, se tiver como armazenar em alguma sala que possui o ar-condicionado, para estar sempre mantendo a temperatura dentro desse limite, é o ideal. Em casa é mais difícil. Então, sempre manter em local fresco, arejado e livre de locais que têm muita umidade. De preferência, assim, por exemplo, na cozinha não é um local muito adequado para guardar medicamento. Eu sei que tem muita gente que guarda. Então, geralmente são os locais que têm mais calor e umidade, por exemplo, na cozinha, no banheiro. Ninguém vai guardar no banheiro, mas é importante dizer. Vai saber, né? De repente. Não pode.
Aí, se deixar o carro no sol, ficar a tarde inteira tomando sol, acabou com a estabilidade do produto. Então, sempre procurar tomar cuidado de armazenar em local com ar-condicionado ou livre de calor e de umidade, o máximo possível. Tá bom? Então, além dos POPs e do controle da temperatura e da umidade, nós também fazemos os controles dos processos de produção. Então, como eu falei, o peso da cápsula durante o processo de encapsulação. Nós sempre fazemos um controle de hora em hora durante o processo de encapsulação, onde nós vamos lá, durante o processo, pegamos uma amostra de 20 cápsulas, pesamos essas 20 cápsulas e calculamos o peso médio delas e o desvio que está ocorrendo entre o peso das cápsulas. A Anvisa aceita um desvio, uma distância do peso da cápsula durante o processo para o peso ideal. Por exemplo, um produto que tem que ser com 600 miligramas dentro da cápsula. A Anvisa permite um desvio de até 7,5% em relação a esse valor, para mais ou para menos. Só que nós não gostamos de fazer dessa forma. Eu ainda acho que 7,5% é muito. Então, a gente sempre procura manter uma distância de, no máximo, 10 miligramas para mais ou para menos. Esse 7,5 dá muito mais, dependendo do tamanho da cápsula. Então, nós sempre fazemos o controle do peso médio das cápsulas. Se caso deu distante deu a mais do que esse 7,5%, nós fazemos os ajustes necessários, tanto na regulagem da máquina, aqui, até eu vou voltar para mostrar para vocês. Aqui. Aqui essa encapsuladora, que é a ESA 10.000, ela não possui tantos... ela não nos dá tantas opções de ajuste. Geralmente, a gente troca uma hélice que tem aqui dentro, que é o que vai fazer entrar mais ou menos pó dentro da cápsula. Já que na Max 20.000 é uma encapsuladora mais moderna, então ela possui uma série de ajustes de velocidade do processo de encapsulação, velocidade das hélices e do prato, que vai fazer o disco girar embaixo do funil. Tudo isso são regulagens que nós conseguimos ajustar para manter o peso médio das cápsulas o mais próximo possível do necessário. Então, a gente sempre vai fazer todos esses ajustes necessários durante o processo, se o peso das cápsulas ultrapassar esse 7,5% estabelecido pela Anvisa. Ou então, se for necessário, nós fazemos o ajuste da própria formulação, a adição de algum excipiente ou a mudança da proporção de algum excipiente, para que o pó volte a ter a característica necessária que vai propiciar um melhor ajuste do peso médio. Então, após o final da produção, também são retidas amostras de 25 a 45 cápsulas após cada produção. E essas amostras elas são enviadas tanto para o controle de qualidade físico-químico quanto para o controle de qualidade microbiológico do produto acabado. Os mesmos controles são realizados durante o invase das cápsulas e o invase de líquidos. Então, no invase das cápsulas, lá na esteira da linha de invase, a cada 100 frascos produzidos, são retiradas algumas amostras aleatórias e é verificado se a quantidade de cápsulas dentro do pote é aquela que deve estar. Além disso, no caso do invase de líquidos, também é realizada uma conferência. A cada 100 frascos produzidos, são retiradas algumas amostras e nós medimos o volume que foi envasado, se ele está de acordo com a quantidade que deve ser comercializada. No final do invase de líquidos, também são retidas 3 amostras, 3 frascos, que também são enviados para o controle de qualidade físico-químico e microbiológico. Então, em relação ao controle de qualidade do produto acabado, é um pouco diferente o controle, principalmente o controle de qualidade físico-químico, dos produtos líquidos e dos produtos sólidos. Em relação aos produtos líquidos, o controle de qualidade físico-químico é feito no laboratório da própria Ecobé.
onde nós avaliamos todo o aspecto, as características organolépticas daquele líquido. Então, nós verificamos se o líquido está homogêneo, se a cor, o odor e o sabor do produto está de acordo com o que foi estabelecido durante o desenvolvimento da formulação, se não há presença de nenhum tipo de material estranho, e também nós avaliamos se o pH daquela amostra retida está de acordo com o pH que o produto deve ter. Geralmente, a gente estabelece uma faixa de pH. Então, aqui, por exemplo, no caso, o exemplo que eu trouxe foi do Kids ABCDE, que é a nossa vitamina infantil. O pH deve estar entre 2,5 e 4,5. Então, nós conseguimos um pH de 3,28, ele está dentro da faixa estabelecida. Para cada produto, existe uma faixa de pH estabelecido, que vai depender das vitaminas e dos minerais que estão presentes na formulação, e das substâncias bioativas também. Sempre ao final da análise de um lote, nós geramos esse certificado de análise, que fica arquivado dentro do nosso setor de controle de qualidade. Em relação à análise microbiológica, ela é realizada também pelo laboratório Aquabiotec, e são avaliados a presença de coliformes termotolerantes, estafilococcus coagulase positiva, bacillus cereus e salmonella, que são micro-organismos altamente patológicos que não podem estar presentes. Por exemplo, a salmonella não pode estar presente de jeito nenhum no produto, porque ela vai causar alguma intoxicação muito grave. Já os outros, a Anvisa estabelece um limite mínimo que pode ter dentro dos produtos, mas, como vocês podem ver, todos os resultados apresentam a ausência de todos os micro-organismos. Tal é a rigorosidade que nós temos dentro da Ecober para evitar qualquer tipo de contaminação. E todas essas análises elas também seguem os requisitos da Farmacopeia Brasileira e da RDC 12 de 2001, que estabelece, a Farmacopeia Brasileira estabelece as análises físico-químicas e a RDC estabelece as análises microbiológicas. No caso das cápsulas, a análise microbiológica avalia a presença dos mesmos micro-organismos, mas a análise físico-química muda um pouquinho. Nós verificamos tanto o aspecto da cápsula, da parte externa da cápsula, quanto do conteúdo da cápsula. Então, nós verificamos se a cápsula está íntegra, se não tem nenhum problema no fechamento ou na conservação mesmo da cápsula. Se o conteúdo da cápsula também possui um pó que está homogêneo, que não formou nenhum tipo de grumo, com a cor correta, com o odor correto, e também sem a presença de material estranho. Nós avaliamos também o pH da solução aquosa. A gente pega um pouquinho daquele conteúdo da cápsula e faz uma solução com ele. E se ele estiver dentro do pH correto, é porque, consequentemente, a formulação, durante a pesagem, durante a produção daquela cápsula, foram colocados todos os componentes certos nas quantidades certas. Se tiver alguma coisa errada, vai alterar o pH, possivelmente. Nós avaliamos também a granulometria do pó, que é o tamanho das partículas. Então, nós vemos se não tem nenhum tipo de grumo, de pó aglutinado. E também nós fazemos, de novo, uma análise do peso médio das cápsulas e do desvio. Então, sempre nós procuramos manter o desvio a, no máximo, 5%. Como eu falei, eu acho 7,5% um valor muito alto. E, além de todo esse processo de controle de qualidade, a gente ter a rastreabilidade de todos os produtos também é essencial para a garantia da qualidade. Então, para isso, nós contamos com um sistema que possui o cadastro de todas as matérias-primas utilizadas quanto ao seu fornecedor, informações de lote, fabricação, validade. Todas as operações realizadas são... a ordem de produção é emitida pelo sistema, e também no sistema ficam cadastrados todos os pedidos. Então, todos os produtos, para qual cliente que foi. Então, a gente consegue ter uma rastreabilidade, desde lá da matéria-prima até o cliente que recebeu o produto. A gente consegue ver todo o processo. Então, para ilustrar um pouquinho, eu trouxe
algumas imagens do sistema para vocês verem como que funciona, mais ou menos a rastreabilidade. Então, aqui eu tenho uma lista de todos os produtos zeros, que são um dos nossos estimulantes sexuais, que foram produzidos nos últimos dias. Então, eu escolhi aqui o lote ESVM 190305, que é um dos últimos lotes do produto Eros que nós produzimos. Dentro do cadastro desse produto, nós temos a informação de quais foram as cápsulas utilizadas, foi essa cápsula ESVM Ecobé, e toda a embalagem que foi utilizada, qual foi a tampa, qual foi o frasco, qual foi o rótulo, tudo a gente tem muito especificado dentro do sistema. E dentro do cadastro de cada uma das matérias-primas ou embalagens que nós utilizamos, a gente tem as informações de lote, fabricação e validade daquilo que nós utilizamos. Então, aqui no caso, para esse lote do produto Eros, eu usei a cápsula ESVM Ecobé do lote ESVM 190305. Aí eu consigo ir lá no sistema, numa outra parte, e puxar toda a relação da cápsula ESVM Ecobé que foi produzida. Acho aqui o lote que foi utilizado no Eros. A partir dele, eu tenho qual foi o pré-mix utilizado e qual foi a cápsula vazia utilizada. Então, e dentro de cada um, eu tenho fabricação, validade, lote. No caso da cápsula vazia, fornecedor, fabricação, validade e lote. Aí eu sei que foi o mix ESVM Ecobé que foi utilizado nessa cápsula que foi utilizado lá no Eros. Eu consigo ir lá na minha relação dos mix produzidos e eu consigo achar o lote 190205 que foi utilizado naquela cápsula. Aqui, no cadastro do mix, eu tenho todos os ativos que foram utilizados, as quantidades, e para cada uma das matérias-primas eu tenho a informação de qual foi o fornecedor daquela matéria-prima que foi utilizado nessa produção específica, qual é a fabricação, qual é a data de validade, qual é o lote. Então, se eu tiver qualquer problema durante o processo ou depois da comercialização do produto, é só eu saber o lote daquele produto que apresentou algum problema, alguma má conformidade, que eu consigo saber tudo o que aconteceu durante a produção dele. E isso é extremamente importante. Então, para finalizar, eu queria mostrar um pouquinho de como é o nosso processo de pesquisa e desenvolvimento. A Thaís até falou um pouco. Eu queria complementar algumas coisas, já que é a partir do nosso setor de pesquisa e desenvolvimento que surgem as novidades da Ecobé, né? Então, a nossa equipe é composta por 4 profissionais qualificados. Sou eu, a doutora Thaís, a Lívia e o doutor Lúcio. Eu, a doutora Thaís e a Lívia somos farmacêuticas. A Lívia, ela atualmente faz pós-graduação em gestão industrial farmacêutica. Eu e a Thaís temos, já falamos para vocês, que nós fizemos mestrado e doutorado nessa parte de produtos naturais, de farmácias e química. O doutor Lúcio é químico, também com mestrado e doutorado em química, em ciências, com ênfase em química de produtos naturais. E, atualmente, ele é pós-doutorando, ele faz um estágio de pós-doutorado através da parceria que nós estabelecemos entre a Ecobé e a Unifran. E, além disso, o Inácio já mostrou para vocês também, nós temos uma equipe de pesquisadores externos, que são os pesquisadores do grupo de pesquisa em produtos naturais da Unifran. Atualmente, a Unifran é uma das faculdades mais conceituadas nessa área de pesquisa. A CAPES é o órgão do governo que, igual o MEC, avalia as escolas e a faculdade. A área de pesquisa, de mestrado e doutorado, é avaliada pela CAPES. A CAPES tem um conceito de 1 a 7. A Unifran hoje tem um conceito 5, que já é considerado um conceito de excelência, e possivelmente na próxima avaliação ela vai conseguir o conceito 6, porque na última avaliação faltou quase nada para chegar no conceito 6. Então, já é considerada uma pesquisa de excelência.
Então, a parceria da Ecober com a Unifran trouxe uma série de inovações nessa área de produtos naturais e ainda está trazendo várias novidades, vários lançamentos, já que lá eles conseguem desenvolver algumas pesquisas, algumas avaliações de atividades mais elaboradas e mais aprofundadas, trazendo, então, várias novidades, várias coisas inéditas nessa área de produtos naturais. Então, sempre que a gente procura desenvolver um novo produto, nós fazemos com base no que é estabelecido pela RDC 243 de 2018 e pela Instrução Normativa 28 de 2018. A instrução normativa, inclusive, como a Thais mostrou, ela estabelece a lista de componentes que nós podemos utilizar, tanto de nutrientes quanto de substâncias bioativas, e também as concentrações mínimas e máximas de cada um desses componentes e as alegações permitidas pela Anvisa. Então, nós sempre procuramos desenvolver os produtos com base nessa instrução normativa. Então, de acordo com a RDC 243 de 2018, os nutrientes são substâncias que são consumidas normalmente como alimento e que vão proporcionar energia ou que vão ser necessárias para o crescimento, para o desenvolvimento, para a manutenção da saúde da vida, ou que podem estar carentes no organismo e resultando em alguma alteração fisiológica ou metabólica. Dentro desses nutrientes estão os macronutrientes, que são os carboidratos, as proteínas e os lipídios, as gorduras, as fibras alimentares, as vitaminas, os minerais e os aminoácidos, que são todos nutrientes que nós conseguimos consumir através dos alimentos, mas que todo mundo sabe que a vida atual não permite uma alimentação tão balanceada e tão equilibrada que vai proporcionar tudo aquilo que a gente precisa no nosso organismo. E aí, por isso que vem os suplementos alimentares para complementar a nossa alimentação e poder melhorar todas as características fisiológicas e bioquímicas do nosso organismo. Já as substâncias bioativas são classificadas pela RDC 243 de 2018 como nutriente ou não nutriente consumido normalmente como componente de um alimento e que possui ação metabólica ou fisiológica específica no organismo. Então, a principal diferença entre as substâncias bioativas e os nutrientes é isso, que as substâncias bioativas elas vão ter uma atividade mais específica. Elas vão atuar em algum receptor específico das células, ou vão interagir com alguma enzima do nosso organismo, ou realizar alguma reação química específica no nosso organismo, sempre de forma específica. Enquanto os nutrientes eles vão atuar em várias partes do nosso organismo, em várias reações químicas, eles atuam na nossa saúde de uma maneira geral. Então, como exemplo de substâncias bioativas, a gente pode citar a cafeína, que está presente no café, no chá verde, no chá mate, no guaraná, e que ela tem uma atividade específica no sistema nervoso central, ou seja, ela vai atuar em receptores que estão presentes no cérebro, proporcionando uma melhor concentração, um aumento da energia, da performance esportiva, auxilia também na queima de gorduras. Então, ela tem uma atividade mais específica. A gente tem alguns produtos, como o Turbo Burn, que ajuda o Up também, que é o Guaraná, que fornece energia, fornece cafeína, então também vai auxiliar nesse aumento da energia corporal. O Vigor Max, que atualmente possui cafeína também na formulação, que vai melhorar a disposição, melhorar a energia. O Celulifree também, a nova formulação, possui cafeína, auxiliando também na queima de gordura. Então, a cafeína ajuda bastante nesses aspectos. Além disso, outro exemplo também que nós temos é o licopeno,
que está presente no tomate, principalmente, mas também pode ser encontrado na goiaba, na melancia e no morango. O Prostativit, que é um dos mais recentes lançamentos da Ecobé, é um produto que possui o licopeno associado com outras vitaminas e minerais. E o licopeno ele possui uma alta atividade antioxidante e que também auxilia na redução, na redução dos riscos de problemas degenerativos e dos riscos de câncer, principalmente do câncer de próstata. Por isso, o Prostativit é um produto destinado principalmente para a saúde masculina. Então, todas essas substâncias bioativas, elas vão atuar, como eu disse, de forma mais específica, proporcionando um bem-estar e a melhora da qualidade de vida. Bom, e sempre que nós fazemos o desenvolvimento de um novo produto, nós tentamos associar vários nutrientes diferentes ou associar substâncias bioativas com nutrientes. Por quê? Como o Inácio falou, a associação entre diferentes nutrientes ou entre substâncias bioativas e nutrientes faz com que o produto proporcione para o consumidor final tudo aquilo que o organismo precisa para auxiliar em uma determinada condição de saúde. Então, por exemplo, o colágeno ultraconcentrado, que também é um lançamento recente da Ecobé, ele é uma associação entre 4 diferentes nutrientes. A gente poderia ter colocado só o colágeno tipo 2, que vai atuar nas articulações, vai reduzir toda essa inflamação e a destruição do colágeno que causa o desgaste das articulações. O colágeno tipo 2 sozinho, ele já é excelente, mas ele pode ser ainda melhor quando a gente associa também com o colágeno hidrolisado, que vai fornecer os aminoácidos necessários para o organismo fazer o seu próprio colágeno e repor o colágeno das articulações, e também as vitaminas C e a vitamina E, que são vitaminas que são essenciais para esse processo de produção do colágeno. Então, o que acontece? Quando eu ingiro uma associação desses 4 nutrientes diferentes, eu estou dando para o meu organismo tudo o que ele precisa, para desde a redução do processo inflamatório das articulações até a produção do novo colágeno que vai ser recolocado nas articulações, proporcionando uma melhora nas dores articulares, artrite e esses problemas nas articulações. Além disso, nós também podemos fazer associações entre substâncias bioativas e nutrientes. A associação entre substâncias bioativas e nutrientes, os nutrientes fazem com que as substâncias bioativas possam ser melhor absorvidas, melhor distribuídas e, muitas vezes, até atuarem melhor naquele local de ação específico que ela vai atuar. Então, isso, dentro da farmacologia, é chamado de sinergismo, que é um processo onde uma substância potencializa a atividade de outra. E é isso que a gente procura fazer quando a gente associa diferentes nutrientes ou nutrientes e substâncias bioativas. No caso do Prostativit mesmo, nós temos 2 substâncias bioativas, que são a coenzima Q10 e o licopeno, que atuam nessa parte de prevenção do câncer de próstata, com atividade antioxidante, entre outros, e a associação delas com vitaminas e minerais com essa atividade antioxidante auxiliam ainda mais na atividade do licopeno e da coenzima Q10, melhorando, assim, demais a qualidade e a eficácia do produto. Então, sempre que nós vamos começar a desenvolver um novo produto, nós fazemos um levantamento científico gigante, nós levantamos vários artigos científicos e estudamos quais são aquelas alterações fisiológicas e metabólicas que estão envolvidas naquele processo, naquela condição de saúde, ou então quais são os nutrientes que estão carentes no organismo durante aquela condição. E aí nós podemos ver quais são as melhores associações entre nutrientes e substâncias bioativas para proporcionar uma melhora daquela condição.
A partir disso, nós conseguimos fazer o desenvolvimento da formulação, porque a formulação não são só os ativos. Nós também temos que ver quais são os aditivos, quais são os recipientes, o que vai proporcionar uma melhor estabilidade e uma melhor conservação para o produto. Então, nós fazemos o levantamento daqueles aditivos e recipientes que nós podemos utilizar, os veículos, no caso das formulações líquidas, e, a partir disso, nós realizamos os testes em pequena escala. Geralmente, aí nós fazemos um teste em bancada de 1 ou 2 litros do produto, ou uma quantidade pequena de cápsulas, para ver se está dando certo aquele processo de produção. E, a partir daí, nós extrapolamos para os testes em larga escala, onde nós já fazemos em quantidade como se fosse para atender a um pedido. Sempre que for necessário, nós fazemos os ajustes das formulações para que a gente chegue no produto final e consiga estabelecer qual é o procedimento para produzir aquele produto específico. E aí, consequentemente, nós já descrevemos ele nos POPs e deixamos à disposição de todos que precisarem. Bom, eu gostaria de agradecer muito pela atenção de todos vocês. Eu estou à disposição durante o evento, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta agora.